E aí, galerinha, tudo bem? Então, nós iniciamos hoje a nossa nova apostila, né? A apostila 3. Ela é uma apostila bem grandinha. Ela trata das funções inorgânicas e das reações que acontecem entre essas funções, que a gente chama de reações inorgânicas. Mas a gente vai vendo passo a passo, por ter um conteúdo importante. E não adianta a gente acelerar isso aqui e vocês só passarem por ele e não entender nada. Então, ele é um conteúdo que ele te dá base para segundo e para terceiro ano também. Porque aqui a gente vai rever balanceamento, a gente rever as funções que vocês já viram lá no nono ano. Então, é muito conteúdo que vocês vão encontrar e relembrar agora de coisas que vocês já viram. E aí a gente vai colocando informações novas. Tudo bem? Hoje é só uma introdução a esse conteúdo para vocês perceberem como ele vai funcionar. E na nossa próxima aula a gente começa a falar sobre a teoria dessas funções. Vamos começar? Então, a partir do conhecimento que se tiveram dos elementos químicos, né, foram conhecendo vários elementos, tiveram que colocar ou encontrar uma forma de organizar esses elementos, que foi a tabela periódica, e a partir daí começaram a ver vários estudos para verificar a reação ou a relação que esses elementos tinham entre si. Né? Foi a partir daí que se obteve-se várias definições. A partir de vários estudos que foram feitos, conseguiram determinar dois grandes grupos dentro da química a partir do conhecimento desses elementos químicos. Então, as substâncias que começaram a ser estudadas, que verificaram-se que elas são formadas a partir da junção de determinados elementos, separou-se em dois grandes grupos dentro da química, que a gente chama de química orgânica e química inorgânica, ou substâncias orgânicas ou substâncias inorgânicas. István Arrhenius ele foi muito importante na decisão dessas substâncias, né? Ele que fez um estudo, vários estudos, aliás, verificando algumas dessas funções, e a principal vocês já conhecem, a gente já vai falar aqui. E nós vamos falar bastante sobre Arrhenius ali na frente, porque ele vai ser bem decisivo ali para a gente determinar algumas funções. O que acontece? Essas substâncias que foram divididas em dois grandes grupos, as substâncias orgânicas e inorgânicas, elas têm diferenças cruciais. As substâncias orgânicas é aquela que tem como elemento principal na sua molécula o carbono. Então, o carbono é ele que vai mandar nesse negócio. Tanto que existe uma parte da química virada, direcionada somente ao estudo do carbono, que é a química orgânica. E essa química orgânica vocês estudam lá no terceiro ano. Se a gente tivesse uma divisão regular do ensino médio, porque a gente utiliza semi-extensivo e eu acho bem melhor, vocês teriam um ano só de química orgânica. E qual é o problema disso? Claro, é um conteúdo extenso, só que os outros conteúdos que vocês viram para trás ficariam ali esquecidos. E aí, na hora do vestibular, lá no final do ano, você vai lembrar mais do quê? De orgânica. E hoje a orgânica ela não é mais 50% da prova, 60%. Hoje ela faz parte de 30% da prova. Então, além de a gente falar de prova, a gente tem que falar de mundo. É uma química orgânica, é uma área da química muito abrangente, né? Mas o ensino médio mesmo restringe isso. Mas a gente consegue trabalhar a orgânica com a inorgânica sem precisar tirar um tempo somente para ela. Isso é possível, porque sabendo dessas diferenças que existem entre as substâncias orgânicas e inorgânicas, fica muito mais fácil de vocês reconhecerem quando a gente trabalha com elas juntas. Por isso que o semi-extensivo é importante. Então, dentro da química orgânica, um principal grupo que a gente chama dos hidrocarbonetos, né, dentro da química do carbono, são os derivados do petróleo. Então, a partir da análise dessas funções ou desse grupo, eu consigo tirar vários subgrupos. Eu consigo denominar várias coisas. Por isso que a química orgânica a gente fala que é uma química muito abrangente. Então, a partir ali de derivados do petróleo, que é um dos grupos que a gente estuda em química orgânica,
Eu posso conhecer sobre os plásticos, as tintas, os tecidos, os fertilizantes, os inseticidas, os medicamentos, os detergentes, os explosivos, os corantes, as colas e as borrachas. Isso derivado do petróleo. Porém, no grupo das substâncias inorgânicas, o carbono não é o elemento principal. E a gente também tem uma área que trabalha somente essas substâncias inorgânicas, que é o que a gente chama de química inorgânica, mas ele está derivado como funções inorgânicas. E eu consigo obter praticamente essas substâncias que os derivados do petróleo me dão de forma inorgânica, né? De outros meios. Então, é importante a gente ter o conhecimento das duas grandes áreas para poder, então, fazer a comparação. O que é melhor? Né? Será que somente o derivado do petróleo é a única forma de eu obter aquilo que eu preciso ou existem outros meios? E aí que a gente vai lembrar desse grupo, que é aquele grupo dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Então, no nono ano, a gente via isso como reações e funções que eram mais simples, né? A gente utilizava exemplos mais simples. O limão, o detergente, o nosso sal de cozinha, o dióxido de carbono, que é presente na liberação da nossa respiração. Então, agora, a partir desse momento, a gente começa a analisar isso mais profundamente, para justamente poder fazer essa comparação justamente com os compostos orgânicos. E aí vocês vão entrar numa área chamada química ambiental, que é o que pode substituir aquilo que somente eu tenho dentro da química orgânica por inorgânico. Se for válido, se causar menos impacto, se tiver o mesmo resultado, a mesma rentabilidade. Então a gente faz 1000 análises dentro dessa área. Por isso que essa apostila de vocês, ela trata somente desse assunto agora. Porque também é um assunto muito abrangente, só que a gente consegue dar alguns direcionamentos diferentes. Falando sobre essas funções, só para a gente introduzir o assunto, nós temos ali os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. São as 4 grandes funções inorgânicas que nós conhecemos. Nós já tivemos conhecimento sobre isso lá no nono ano. E agora a gente muda as representações deles, né? Os ácidos, eu posso representar ele pela utilização de ácido clorídrico. O nome do ácido também vai te dar uma gama diferente de classificações desse ácido que a gente não via antes. Né? Antes a gente tratava somente do ácido, do limão. Agora a gente vai tratar de ácidos que são utilizados para N coisas, mas que vocês têm acesso a eles no laboratório. Com todo o cuidado do mundo. Porque a partir desse momento a gente começa a falar de todas as funções inorgânicas, como ter acesso, né? Geralmente só no laboratório, para essas mais tóxicas, mais contaminantes, e quais são os efeitos causados caso alguma coisa saia errada. E a gente tem várias coisas relacionadas a isso, até na criação de bombas e armas químicas. Então, a gente vai tratar de um assunto que é muito perigoso. As bases, elas eram representadas pela utilização de detergentes e sabonetes que tinham pH alto. Hoje, a gente já pode tratar diretamente da soda cáustica, o hidróxido de sódio, e saber quais são os seus efeitos, né? Os óxidos, a gente começa a tratar agora dos efeitos desses óxidos sobre o nosso meio. Os principais causadores de chuva ácida e mais tantos outros efeitos que eles causam sobre o nosso meio. E aí, sobre os sais, nós temos um cara que está muito agora conhecido, né? Que é o nitrato de amônio, que foi o responsável por aquelas explosões que a gente viu já nessa semana nas reportagens que tratavam sobre isso, naquela explosão que houve em Beirute. E é sobre isso que a gente vai falar agora para fazer a introdução a essas funções. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo, mas se tiver, para prestar atenção.
Vocês já devem ter visto, foi sendo compartilhado pelo WhatsApp, tem também várias reportagens nesse vídeo. Então, o que foi responsável por uma explosão desse tamanho? O nitrato de amônio. Claro que ainda serão feitas muitas investigações, mas eu acho que já ficou muito claro, porque o nitrato de amônio ele foi responsável por outras explosões no decorrer dos anos. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso a gente pode falar depois aonde aconteceram, até atentados aconteceram utilizando nitrato de amônio. Então, o que acontece? Nesse local, nesse porto, encontraram 2.750 toneladas que estavam lá armazenadas em nitrato de amônio já havia 6 anos. Né? E isso foi lá no porto de Beirute, na capital do Líbano. O que acontece? Dependendo da forma que você armazena esse composto, você pode ter alguns efeitos indesejáveis. Essa explosão, até agora, ela causou 100 mortes e os danos são sem precedentes, porque ainda não se tem noção. Vocês podem procurar na internet as fotos do antes e depois do porto. Não sobrou nada, sobrou só a planta do negócio, onde ficava o armazenamento de carga. Então, foi uma explosão muito grave. Essa substância, o nitrato de amônio, ela é uma substância inorgânica do grupo dos sais. Ela é um sal. Os sais, eles, dependendo da categoria em que eles se encaixam, eles têm algumas definições. Geralmente eles não são muito reativos, mas depende da maneira que você está manipulando eles. Então, esse nitrato de amônio ele é utilizado geralmente na fabricação de fertilizantes, de herbicidas, inseticidas, aquelas misturas congelantes que a gente precisa liberar aquele frio, talvez até, já viram aquelas bolsas térmicas que você esfrega e aí ele começa a gelar para você utilizar uma torção, alguma coisa? Então o nitrato de amônio também está presente nisso. E claro, ele também é utilizado para a produção de explosivos. Então é uma substância super versátil, mas que tem que ter determinados cuidados, porque senão a gente tem um prejuízo enorme dependendo de como se utiliza. Ele é pouco explosivo, ele não é reativo em água, porém ele não pode ser aquecido. Se ele ficar perto de alguma fonte de calor, ali, se ele atinge, acho que são 200 graus, ele vai liberar aquele calor que ele está absorvendo. Ele é uma substância que absorve o calor. Né? Então, se ele absorve muito calor e muito rapidamente, e dependendo, claro, da quantidade, vai acontecer alguma coisa, a gente já sabe que. Né? Então, o incêndio, tubos superaquecidos, uma fiação defeituosa ou relâmpagos, eles podem ser suficientes para desencadear uma reação em cadeia. Então, qualquer coisa aquecida pode causar uma explosão. Qual foi o problema nesse porto? O armazenamento inadequado. Então, já havia 6 anos que estava lá armazenado e, pelo jeito, não havia controle, né? Lá, parece que houve um incêndio no início nesse porto, um pequeno incêndio, e ele pode ter sido a ignição para as explosões, porque não foi uma explosão só, foram duas, e eu acho que agora estão verificando se houve mais duas. Né? Então, esse foi o problema. Então, você tinha 2.700 toneladas de nitrato de amônio e tinha fogo, e tinha aquecimento. Esse nitrato de amônio absorve esse calor, começa a reagir, e a reação dele é a explosão. Mais uma para vocês verificarem agora. Então, olhem a força do impacto, olha a energia que gerou essa explosão. Então, a gente está falando de um cara que é conhecido amplamente para a produção de um monte de substância, de um monte de coisa, desde fertilizante até explosivos, mas não se mostra, né, diretamente quais são os efeitos da reação que ocorre se você não souber manipular isso aqui. Então, todas as funções inorgânicas, os grupos dos sais, dos óxidos,
dos ácidos, das bases, vão ter efeitos e vão ter reações dependendo da forma que você manipula elas. Então é por isso que a gente tem que ter conhecimento disso. Não é uma coisa que está longe do nosso acesso. Nós temos acesso a essas substâncias diariamente, claro. Eu não estou falando de substâncias puras que são utilizadas no laboratório, mas a gente está falando de substâncias, soda cáustica você encontra no mercado. Se você não souber manipular, isso vai trazer um risco para a sua vida incrível. Então são coisas que vocês têm que conhecer para saber manipular caso seja necessário, para evitar que as coisas saiam errado. Então, além dessa explosão, ainda há liberação de gases tóxicos. Por isso que esses locais, agora eles estão sendo esvaziados, né? Não pode ter ninguém mais nesse local até terminar essa descontaminação que vai ter que ser feita. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa introdução às funções inorgânicas. Foi bom a gente pegar um assunto que está agora acontecendo, porque a partir daqui vocês vão saber que muito de acontecimentos parecidos foram a partir da manipulação de substâncias inorgânicas. E aí a gente vai começar a conhecer elas na próxima aula, com os ácidos e as suas classificações e, claro, os seus efeitos. Tudo bem? Então, até a próxima aula.